cantar um hino 136 sobre as ondas do mar. Um hino muito interessante. Ele diz que Deus nos protege, nos ajuda nas horas difíceis, né? Basta a gente crer. O porquê duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém? Amém. Vamos abrir a Escritura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. E assim diz a Escritura: já final da Bíblia, lá pertinho de João, São João, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com todos de parte até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Amém. Assentai-vos. Paz seja convosco. Irmãos em Cristo, nós estamos diante de um assunto muito extraordinário, muito interessante, muito profundo. E em plena festa dos tabernáculos, nós estamos vivendo, eu creio que um momento glorioso, um momento maravilhoso na presença de Deus. E essa mensagem, ela é de número 23, da segunda dimensão da primeira trombeta, totalizando 46 mensagens. Já vamos entrar agora na terceira dimensão ainda da primeira trombeta. Nós estamos lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Né? Lá está escrito: e havendo aberto o centro do selo, ouve-se do céu quase por meia hora. E logo em seguida a gente vê que um anjo se apresenta junto do altar, né? Entre os 7 trombeteiros. Né? Então vejam, meus irmãos em Cristo. E é a mensagem no 1075, somando com as 1029 das vestes sacerdotais. Então, hoje, né, nós estamos vivendo essa graça bendita, né, e que o Senhor nos abençoe. Hoje eu creio que seja dia 17, né, de Tamim, terceiro dia da festa dos tabernáculos, e que Deus possa nos abençoar, nos encher da sua graça e revelar nos nossos corações essas grandes verdades ocultas desde a fundação do mundo, mas reveladas para nós nessas horas. Então, amados irmãos em Cristo, como disse, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, porque a graça, né, da glória revelada é uma das dimensões sublimes das Escrituras. Nós sabemos que a Escritura Sagrada, ela tem milhares de enigmas, né, e mistérios, né, do Senhor, mas a Bíblia diz que Ele revelaria aos seus servos, os profetas, né, e isso Deus tem feito conosco. E nessa noite, então, nós, ajudados pelo Espírito Santo, digo nós, juntos, porque as orações dos irmãos, as minhas orações, o nosso companheirismo, o nosso amor um pelo outro, o nosso respeito, é que nos fortalece, lembrando? E Deus tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Então Deus nos tem revelado nos nossos corações essas coisas sublimes, como a de ser chamado Filho de Deus. Né? Então, eu creio que não há o que temer, não há porque não ficarmos preocupados com alguma coisa. Né? Nós não temos nenhum enredamento com o mundo religioso e político. Não servimos a Deus em nenhum segmento religioso. Enfim, não. Nós queremos viver, ou assim diz o Senhor. E não queremos saber o que diz, ou assim diz a igreja, como eles propagam por aí. Então aquela mensagem, a dimensão direcional de Deus, ela mostrou que Deus tem alinhado ao seu espírito com a Escritura. Urim e Tumim, luzes da revelação. Nós não somos, como digo, religiosos. Não, nós não vivemos sistema religioso político. Nós não somos denominacionais. Não, nós somos cristãos da palavra. Judeus espirituais nessa hora. E aquela mensagem, ela trouxe uma coisa importante para nós, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Então, tudo nós temos que examinar. E como? Através do Urim e Tumim, Velho e Novo Testamento. As luzes da revelação. Né? E se nós temos a mensagem revelada nos corações e o entendimento das Escrituras, por que nos enredarmos com o mundo pecaminoso e perdido? Não há razão. Né? Por que procurarmos Jesus em tantos e tantos lugares? Não, ele está revelado na sua palavra. Né? A Escritura não é a palavra, mas traz
a revelação do caminho para a palavra. Né? E nós temos isso. Então, não há por que nós ficarmos titubeando, né? Não. Ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Não. Não há enredo nenhum, graças a Deus. Né? E nós vamos examinando as Escrituras. E através desse exame diuturno, ou seja, dias e noites, examinando, nós vamos vendo se as coisas são assim. Atos 17, versículo 11 fala isso. Para examinar a Escritura diariamente, para ver se as coisas são assim. Então, tudo que nós vivemos, estamos vivendo, nós que cremos nessa mensagem, nós temos que fazer esse exame. Eu acabo de ministrar uma mensagem, mas cada um de nós tem a obrigação de examinar. E se porventura alguém encontrar alguma coisa que enquadrou, o teu espírito entendeu, traz para a gente analisar, né? À luz das Escrituras. Porque a carne pode nos atrapalhar, não é não? Ela é inimiga nossa, então não vai nos ajudar em nada, né? Ela pode atrapalhar. Agora, meus amados irmãos, a pergunta que o irmão Roberto me fez foi muito interessante. Ele perguntou se os servos, os profetas, duraram até João, lá na ilha de Patmos, como enquadrar o profeta e o prosseguimento da mensagem? Atos 12, 47, ele diz assim, é pertinho de Romanos 12, 47. Olha o que diz. Perdão, 13, 47. Perdão, 13. Porque o Senhor assim nos mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E diz o 48, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, nem todos os gentios creram em Paulo, mas o que a gente entende aqui? Paulo, um profeta para os gentios, não é não? Deus nunca levantou um profeta para os gentios. Mas como Deus, no meio dos gentios, escolheu um povo para nele colocar o seu nome, ele tem que levantar um profeta para falar com esse povo. E Paulo foi um profeta daquela era para falar com aquele povo. Mas ele foi dirigido praticamente dos gentios. Olha o versículo anterior que fala. O anterior, 46. Mas para o Barnabé, usando a ousadia, disseram, era mistério que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais digno a vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então nós fomos enxertados, né, na videira verdadeira. E São João 14, tem uma coisa interessante, meus irmãos. São João, eu vi isso hoje, meditando essa mensagem, aqui em São João 14. Então, algo aqui interessante. Vou ler para os irmãos. 14. São João 14. Ó, lê o que ele fala? Aqui, 14. Deixa eu já espera, é aqui. Olha e fala. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Se Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra o Pai que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. E Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aqui, irmão, ele está falando para nós aqui. Se Paulo pregou para eles que Jesus era o Messias, está em Atos dos Apóstolos, nós já vimos várias vezes isso aí, e eles não creram,
e ele voltou para os gentios. Ele está dizendo aqui que quem viesse para ele só podia ser o quê? Predestinado. Porque havia muitos judeus naquele momento lá, muita gente, né? Mas eles negaram. Mas a negação por parte dos judeus é exatamente a bênção que Deus nos deu. Nós fomos enxertados na videira verdadeira por causa disso aqui. Olha o 15 aqui, meus irmãos. Então, 15, capítulo 15. Outra parte interessante aqui. Ó. Porque ele, o Senhor, né? Ele, o Senhor, ele fala que ele é a porta das ovelhas. Quem ouve a voz dele, né? Só ouve a voz dele quem é dele. Mas há outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem eram essas ovelhas que não eram daquele aprisco? Nós, gente. Está aqui nesse capítulo 14, 15. Né? Nós somos aquela parte que Deus nomeou. Mas quando que Ele nos nomeou? Quando que Ele, vamos dizer assim, nos congregou a Ele? Antes da fundação do mundo. Nós não somos crentes que chegou lá em tal lugar, levantou a mão e ali começou a nossa manifestação diante de Deus. Não. Nós somos de Deus desde antes da fundação do mundo. O nosso nome está no livro da vida desde a fundação do mundo. E nós estávamos naquelas duas grandes conferências de Jó. Nós estávamos naquelas duas grandes conferências. Porque ele estava com os filhos e Satanás veio. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. O que ele diz? Quando tu veio, Satanás? Volte à terra. Visse meu servo Jó lá na terra? Olha, ele estava com os filhos e o servo estava lá na terra. Então os filhos iam manifestar depois, os servos manifestaram antes. São duas dimensões distintas. E como alguém ousa chegar no meio de uma congregação e profetizar, meu servo, não tem nenhum servo ali? Não. Ali deve haver filhos de Deus. Mas é o que a Escritura ensina. Né? Não é que o homem afirma, fala. Né? Então Deus jamais levantou um profeta entre os gentios. Né? Assim sendo, então, como diz o irmão Roberto, como enquadrar o profeta da mensagem da restauração nas Escrituras? Ora, Paulo deixou a dimensão da carne para entrar na dimensão do Espírito para pregar para os gentios. Porque não há como nós servirmos a Deus nessa carne no mundo gentil. Mas Paulo servia a Deus tanto na carne como no Espírito. Porque estava ali no território de domínio da igreja judia. Mas ele sabia que ele estava apostatando. E que dia chegaria que a igreja judia ia ser o que aí está. Hoje ela faz parte da ONU, da Organização do Tratado Atlântico Norte, da OTAN, né? Diz que da OTAN, e tantos tratados e tantas coisas que tem aí. Mas isso é muito religioso, político. Sob orientação dos Estados Unidos. Enfim, então, Israel apostatou na fé. Então, a grande apostasia de Israel participa de competições internacionais, não é não? Israel não participa? Participa. Então, conclusão. Israel apostatou da fé. E outra, Deus, Ele não trata com gentios e judeus ao mesmo tempo. Não. Hoje Ele está tratando com quem? Com os eleitos da igreja gentia. Ele não está tratando com a igreja judia, já tratou com ela. Ó, aqui Paulo deixou os gentios, como foi? Deixou os judeus e foi para os gentios. E os gentios se alegraram. Mas quem se alegrou? Todo aquele que estava com o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Os templos religiosos não creem em predestinação. Eles acham que todo mundo vai ser salvo. Não. A noiva, na atualidade, é muito pequenininha. É claro, quem creu na mensagem de Lutero, salvo. Quem creu na mensagem de Wesley, está salvo.
Quem crê na mensagem do profeta está salvo. E quem crê que a mensagem prossegue está salvo. Porque Deus, em cada era, Ele teve a manifestação dos seus filhos. Mas os filhos de Deus, ainda estavam debaixo de uma penumbra, né? Creio eu, mas uma penumbra, ainda envolvido com denominações, né? Então a gente vê o começo da mensagem, eles ainda realizam ceias mensais, né? Mas o profeta não deixou de ser profeta, porque Moisés também não terminou a missão, não terminou a mensagem, porque ele tirou o povo do Egito, entrou no deserto, filhos nasceram no deserto, e ele não circuncidou nenhum que nasceu no deserto. Mas quem fez isso? Josué. Aí está o grande indicativo que Josué prosseguia com a mensagem. Mas em Josué, o pão, o maná, parou de cair dos céus. Então eles estavam aqui na Canaã terrestre. Então, meus irmãos, são coisas que a gente tem que estar meditando, né? Procurando captar a nossa posição, a hora que nós estamos vivendo. Eu digo, é um momento glorioso, é um momento bendito, né? Bom, vamos para Apocalipse 10:7 então. O que diz lá? 10:7 Apocalipse. Sobre os dias, a voz, o sétimo anjo. Então aqui, irmão, nessa passagem escriturística, nós temos um grande ensinamento, uma grande verdade. Aqui. Vamos ir à voz do sétimo anjo. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas dos céus. Então, está dizendo, inclusive, a voz do sétimo anjo. Ora, se a voz do sétimo anjo está relacionada com as eras da igreja, então está se falando da era de Laodiceia, a sétima carta. E as 7 cartas do Apocalipse não foram dirigidas para a igreja judia, e sim para os gentios, para a igreja gentia. E Deus levantaria um profeta nessa era dos gentios. Ora, só pode ser um judeu espiritual, que não tem um profeta gentil. Isso não tem. E Paulo fala dos crentes que ela havia profeta, mas bestas, feras, quer dizer, homens sem conhecimento nenhum do Senhor. Paulo fala dessas bestas, os profetas. Então veja, amados irmãos em Cristo. Então, o grande segredo de Deus são os filhos de Deus. Aqueles que estavam naquelas duas grandes conferências, de Jó capítulo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1. Estavam lá. E Satanás tentou chegar ali. Mas Deus fez Satanás entender que o segredo era Jó. Então ele foi atrás de Jó. Só não tira a vida dele, Satanás. Ele foi atrás de Jó, entendendo que Jó era o grande segredo. Não! O segredo estava com o Senhor. E Satanás não participou das duas conferências. Não sabe o que foi tratado ali. Satanás não sabe, Senhor. Então ele fica rodeando, ele fica tentando, ele fica fazendo de tudo para querer nos entender. Não vai entender nunca. Ele não vai entender, muito menos no mundo religioso, político, do que é dominado por ele próprio. Então, amados irmãos em Cristo, ora, essa graça o mundo não pode receber. Então é um privilégio nosso. Nós somos privilegiados. Eu nunca digo que sou melhor que ninguém. Oh, mas que privilégio ser filho de Deus. Nossa, isso é uma maravilha. Né? Então não há razão alguma para a gente se preocupar. Né? Porque às vezes surgem umas preocupações com os denominacionais. Será que eles vão aceitar isso? Será que não sei o quê? Não vem assim, às vezes, essas vozes, né? Falando no íntimo dos nossos corações? É Satanás. Nós não temos que preocupar se ele vai crer, se não vai crer, se ele vai seguir, se não vai, se vai condenar, se vai criticar, se vai xingar. Para nós não quer dizer nada. Pois eu não me preocupo, é o que penso de mim. Eu me preocupo em servir o meu Deus em espírito e verdade, porque Ele cuida de mim. O mundo não quer saber. Porque
Vou ficar preocupado com o vizinho aqui, com você que está ali, porque não crê nessa mensagem. Tá? Não, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é servir a Deus. E sei que Ele vai me sustentar na jornada. Amém. Né? Então nós temos que preocupar se os denominacionais não aceitam a predestinação, se eles não crêem em profeta, as coisas de Moisés já acabaram. Não falam assim? Isso é coisa de Moisés. Quantos já ouviram isso aí? Já ouviram falar isso aí? Ah, isso é coisa de Moisés. E o que diz São João 5,45 então? Aqui, São João, capítulo 5, versículo 45, 46 e o 47. O que diz aqui? Olha só. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque que em mim escreveu ele, mas se não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aleluia! Louvado seja o Senhor! O Senhor está nos ensinando que em Moisés, o grande profeta, o legislador, a gente conhece Jesus com muita profundidade. E nós temos visto isso. Né? O Pentateuco, né? Os 5 livros escritos por Moisés. Então fala de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Se alguém de nós aqui não consegue enxergar a Cristo num versículo, leia de novo, pesquise de novo, que você vai ter que encontrar, porque Ele está ali, em todas as passagens da Escritura. Ele próprio, o Senhor, isso falou para nós. Então, amados irmãos, tem uma razão para nós nos preocuparmos se vamos crer, se não vamos crer. Não. Né? Antes, eu confesso que no meu espírito vinha essas coisinhas, mas saiu. Porque eu tenho que me preocupar se os adventistas guardam o sábado religioso. Tem que me preocupar com isso, não. Isso é um problema deles. Né? Eles vivem o sábado do sistema religioso político. Nós vivemos o sábado escriturístico. Né? O sábado divino, não o sábado terreno. Então eles vivem a dimensão dos servos. Entendem que eles são servos. Eles servem a Deus. E parece que serve. Não? No entanto, essa dimensão não é mais exercida, né? Pois encerrou-se lá com João. Enfim, há uma cegueira imensa, mas há uma luz brilhando fortemente. A mensagem reveladora, a revelação dos filhos de Deus. Então, irmãos, em Cristo, o profeta Paulo, ele diz aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ora, se o último que vai ser aniquilado é a morte, os outros estão derrotados. Estão derrotados. Mas leia Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Olha quando é que a morte vai ser derrotada. 20, 14. Já que a gente falou sobre ela. 20, 14. A morte é um espírito. E a morte do inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, o que é a morte? É o pecado. E o que é o pecado? O pecado é nós estarmos separados de Deus. A separação eterna de Deus é o pecado. O pecado resulta em quê? Em morte. Ora, a morte então é o espírito que dimensiona os vírus, as bactérias, tanto física como espiritual. Há vírus espirituais, há vírus naturais. Provoca doença na carne, provoca doença no espírito. O sistema religioso está contaminado. Né? Está contaminado de vírus e bactérias espirituais. E creem que aquilo é correto. Eles são muito preocupados com a cura exterior. Bom, o Senhor diz, melhor entrar nos céus, faltando um braço, uma perna, do que ir para o inferno com o corpo todo. E o sistema religioso político, ele quer estar com o corpo natural, em perfeitas condições. E o homem espiritual? Tragado pela mentira, tragado pela ignorância, pela falta de conhecimento do Senhor Deus. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que coisa extraordinária vai ser
no momento em que o poder apostólico se manifestar em toda a sua glória. Mas eu penso assim, irmão, nós já estamos vivendo esse poder apostólico. O Senhor já tem nos arrebatado do mundo religioso. Nós vivemos o poder apostólico. O que era o poder apostólico? Viver na íntegra as Escrituras. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Olha lá, escrito para nós. Não nos apartarmos dos profetas e nem dos apóstolos. Então, simplesmente, aos agentes satânicos da doença física e da doença espiritual. Que ser religioso, político, é uma doença incurável. É um câncer, é um laço corrosivo que vai destruindo a tudo e a todos. E o Senhor nos tirou disso aí. Mas nós ainda estamos nessa carne, onde habita o pecado. E estamos sujeitos a paixões. Quando digo eu, o homem espiritual que somos nós. E Deus tem nos dado graça, glória, para sobrepujar a esse obstáculo. Né? Que é um obstáculo, é um inimigo. Né? Agora, os filhos de Deus, eles não podem pecar, porque neles está o quê? A semente de Deus. 1 João, e perdi de Apocalipse aí. 1 João, aqui, capítulo 4. Vamos ler isso aqui. Olha que como interessante. Aqui, perdão, capítulo 3, versículo, vamos ler do versículo 6 em diante. Bom, olha o que diz. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então são duas dimensões, os predestinados à vida eterna com Deus e os predestinados à perdição. Daniel falou isso no capítulo 12. Vamos lá para Daniel, lá perto de Ezequiel. Oh, eu abri na página, isso aqui é uma graça de Deus. Né? 12 de Daniel. Bom, lá no seu versículo 1. Olha o que diz. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro? O livro da vida. Continua. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, os que dormem em Cristo, vivem em Cristo. E outros para vergonha e desprezo eternos. Ué, filhos de Deus e filhos do diabo. Bom, continuando. Ora, meus irmãos, e isso nos ajuda a prosseguir e compreender e aceitar e crer que a mensagem que Deus tem nos dado é alinhada com a Escritura. O mundo aí fora não, ele quer salvar todo mundo. Quer salvar até Caim. Né? Até Caim eles querem salvar. Se ele era filho do diabo, é filho do diabo. E assim vai permanecer eternamente. Né? Bom, mas pergunto, se alguém quiser debater essas coisas com a gente, vamos debater com eles? Não. O que Tito fala 3,9? Mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates cheios da lei, que são coisas inúteis e vãs. E não vai crer em ti. Vai. Não vai crer na sua pessoa. Não adianta você ficar ali lutando com ele e ele vai lutar contra ti. Nós estamos chegando a era, no momento do silêncio. O mundo todo ouviu falar de Jesus Cristo. Só que eles ouviram pela sombra. Eles não sabem quem é Jesus. E na sombra a gente não define a imagem. Não. Eu preciso de luz para conhecer a imagem. E através da imagem entender a sombra.
Então, nesse final de era, os filhos de Deus estão se manifestando. O mundo não nos vê. Somente o Senhor Deus pode nos ver. Nós somos uma igreja invisível. Poucos aceitam isso que a gente fala. Eles não nos enxergam espiritualmente. Como que eles não têm tempo? Não, mas eu tenho que ir ao templo, está lá. Como que eles não entregam dízimo de dinheiro? Não, eu tenho que entregar porque Deus está me abençoando. Eu tenho que entregar esse dízimo aqui. O homem está rico e vai ficar mais rico ainda. Mas, irmãos, quando Jesus Cristo estava ali no capítulo 8, ali São João está lá escrito lá, e eles poderiam falar assim que Abraão queria vê-lo, né? E viu. Ah, eles pegaram em pedra. Como? Tu não tem 50 anos, e como é que viu Abraão? E quando eles pegaram em pedra para tirar dele, ele passou por eles, e eles não viram o Senhor. Claro que você vai ver o Espírito. Deus é o Espírito. Bom, então, se nós estamos nele, ele em nós vamos passando por essas barreiras, e eles não vão nos enxergar. Ele falou que tudo que pedir oração, que crendo receberemos, e falamos coisas maiores do que ele fez. Já pensou? O próprio desejo que eu faço uma coisa maior do que ele fez. Então ele está me dando capacidade de fé. Ele está dizendo para mim que se eu tiver fé, nada sobrepuja a caminhada. Não, nada vai nos impedir. Então nós estamos caminhando para o profundo silêncio. Vai chegar um ponto que Deus vai silenciar, e o mundo procurará essa graça e não encontrará. Né? Então nós estamos indo, porque vai chegar um tempo que o Espírito Santo será retirado da terra, enfim, o homem ficará num conflito tremendo. Agora, meus irmãos, uma coisa profunda e interessante. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que diz lá? Filipenses 1, 6. Ele fala algo muito interessante, meu irmão. Aqui. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ora, se nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Jesus Cristo, significa que nós estamos em processo de restauração. Se nós estamos em processo de restauração, nós ainda não fomos batizados no Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Falar língua estranha? Quem disse? Não. Ser batizado no Espírito Santo é viver a Escritura na íntegra. Se a Escritura não for na íntegra revelada para nós não fomos batizados no Espírito Santo. Mas nós temos um dom do Espírito Santo. Qual? Filho de Deus. Aleluia. Aí está o segredo. O Filho de Deus vai receber. Então o que é o batismo do Espírito Santo? A completa restauração do corpo físico e da alma. Vamos ver isso aí? Aqui eu tenho aqui. Ó, Filipenses 3,21. Aqui, ó. Olha o que diz 3,21 de Filipenses. Vamos ler o 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o dia de Cristo é o arrebatamento. A fé do rapto é o privilégio dos filhos de Deus. Eles têm a fé do rapto, tem a Escritura, mas não tem ela revelada. Nós temos a fé do rapto, a revelação das Escrituras. É diferente. Todos os servos, Deus já arrebatou. Concordam? Todos. Exceto Davi, cuja sepultura está entre nós. Davi não foi arrebatado. Isso está em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29. Né? Que fala que o patriarca Davi está entre nós. Né? Naquele grande discurso de Pedro, que Pedro fala sobre isso aí. Né? Então, meus irmãos em Cristo, Davi não foi arrebatado aos céus com os demais servos profetas. Porque ele, Davi, é o único homem terreno que está em duas dimensões, sétima e oitava. Eu nem vou citar aqui nessa gravação, mas depois eu falo para os irmãos, isso é coisa para nós, não é para o mundo religioso aí não. Por que ele está na sétima e na oitava?
E ele foi o único que não ressuscitou lá no Calvário. Lá a igreja judia ressuscitou os eleitos. E estiveram 3 dias com o Senhor, reunidos. Né? E Davi? Não. E como é que veio um papa e disse que Maria subiu ao céu em 1950? Ah, para com isso. Maria dorme no Senhor, aguardando a noiva. Porque ela é a restauração da noiva. Maria teve que conceber do Espírito Santo para restaurar Eva, que caiu lá no jardim. Ela tropeçou. E Maria foi a restauração. Né? Maria é algo glorioso. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Ora, como é que você vai conhecer a sombra sem a imagem? Elas estão no caminho certo, entendeu? Né? Então está em 2 dimensões. Ora, nas 7 dimensões, né? Na 7ª dimensão, ele viveu entre os eleitos da igreja judia. E na carne e no espírito. Já na 8ª dimensão, ele vive como um judeu espiritual, cuja descendência é de Cristo. Ora, que coisa! Mas isso tinha que acontecer por causa do milênio. Por causa do milênio. Né? A restauração do templo de Ezequiel, o templo de Salomão. Agora, amados irmãos em Cristo, São João 14, 17, ele traz uma informação boa para nós. São João 14, 17. A gente já leu várias vezes, mas vamos ler de novo. Porque ele diz que rogaria o Pai, e o Pai enviaria o Espírito Consolador. Aí ele diz aqui, ó, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que Consolador é esse aí? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ora, está dizendo que é Ele mesmo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Habita convosco e estará em vós. Eu mesmo. Vamos arranjar a Santíssima Trindade. Então, amados, somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Não somos eleitos de ontem, de outro, porque entramos num templo, levantamos a mão, aceitamos Jesus, não sei o quê. Não. Não. Então o batismo com o Espírito Santo é a completa restauração dos filhos de Deus. Não? E nós temos que ser restaurados física e espiritualmente. É o que está em Filipenses 3:21. A restauração do físico e a restauração da palavra. Não? Mas os sinais dos apóstolos já estão manifestando e vão manifestar muito mais ainda. Então, o templo do Espírito Santo é o homem interior e não o homem natural. O altar de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso templo maior. Ora, amados, mas para encerrar esse assunto todo, eu adotei uma escritura aqui e trago para os irmãos. Romanos 11:13. Como isso aqui, essa escritura é interessante, nos ajuda. 11:13. Aqui. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Está dizendo que os gentios tinham que um profeta. Mas como que Paulo chegou com os gentios? Como judeu espiritual, e não como judeu carnal. Ele chegou como judeu espiritual, não chegou como judeu carnal. Então, isso faculta a gente dizer, como dizia o Mombrano, podemos fazer inferências, né? Que nós podemos ter um profeta entre nós. Concordam? Amém? É o que a Escritura está dizendo. Mas o mundo religioso nunca vai enxergar isso. Porque eles falam, um tema é profeta, o outro é João. Está lá escrito. Mas os profetas do outro é João, aqueles profetas que anunciariam o Senhor Jesus Cristo. Quem foi? João. Aquele que anunciou Jesus. Então a lei e o profeta do outro é João. A lei. Verdade. Mas ele diz em Mateus que enviaria profetas, escribas e sábios. Foi depois de João. E Paulo? Não é profeta, não? Não. O profeta maior que Paulo. Não? Então, irmãos em Cristo, nós somos judeus espirituais, né? Temos
esse grande privilégio, né? Paulo foi profeta para os gentios, né? Porque era judeu na carne e no espírito. E nós somos os judeus espirituais dessa hora. Nós somos a geração do arrebatamento. Né? E eu creio, firmemente, nós estamos no caminho certo. Amém? Eu deixei para falar, no final dessa mensagem, sobre o relógio profético. Né? Mas é um assunto que entre nós, né? Entre nós. E eu também não gosto de citar nomes, né, de algumas pessoas. Questão de ética, prudência, né, porque o mundo está. Eles procuram alguma coisa em nós para nos incriminar, certo? Enquanto eles estão procurando, nós estamos caminhando. Né? Vai chegar uma hora que eles não vão encontrar nem a gente. Né? Mas que Deus nos guarde no seu grande amor e creiam. Procurem, peçam a Deus a santificação da sua vida, né? E o Senhor, eu tenho certeza, concederá. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor, e graças a Deus por essa reunião fraterna, cristã, e que a graça de Deus, creio, foi derramada nos nossos corações. Está cheio do Espírito Santo de Deus, e nós dá murro nessa mesa, dá um pontapé na parede, bater a cabeça na parede. Não, a graça de Deus é viver a Escritura como ela é. Isso é uma coisa de quem está desequilibrado. Né? Amém? Então, que Deus abençoe, paz seja convosco. Salve o outro com o Espírito Santo e permaneçam felizes em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.